Olá, sou Gustavo, professor da IFMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo o subespaço vetorial. Então, seja V um espaço vetorial sobre R ou sobre C. Considere também W um subconjunto de V com W diferente do vazio. Nós dizemos que W é um subespaço vetorial de V se W com as operações de V é um espaço vetorial. Então, um subespaço nada mais é do que um espaço vetorial que está contido em um espaço vetorial maior. Então, de acordo com essa definição, para verificar se um determinado subconjunto não vazio é subespaço, a gente teria que provar que esse subconjunto com as operações do espaço vetorial é também um espaço vetorial. Mas existe um resultado que vai facilitar essa verificação. O resultado fala o seguinte: se V é um espaço vetorial e você tem W, um subconjunto de V, onde W é diferente do vazio, então W é um subespaço de V se somente se duas coisas acontecem. Ou seja, se U e V pertencem a W e alfa é um número real, então U mais V pertence a W e alfa vezes U pertence a W. Ou seja, para verificar se um determinado subconjunto diferente do vazio é ou não subespaço, nós vamos estar fazendo a verificação desses dois itens. Ou seja, para quaisquer dois elementos U e V que eu peguei em W e qualquer número real, essas duas condições devem ser satisfeitas para W ser um subespaço de V. Caso um desses itens não for satisfeito, W não é subespaço por conta desse se somente se. Exemplo: quais dos seguintes conjuntos W são subespaços vetoriais de V? Justifique. Note que em todos os exemplos que eu vou escrever aqui, W é um subconjunto diferente do vazio. Nesse primeiro caso, V é o R2 e W é o conjunto formado pelos pares x e y, tais que o x é maior ou igual a zero, e a mesma coisa acontece com y. Nesse caso, W não é um subespaço do R2, pois, note o seguinte: se U for o elemento 1, 2, que pertence a W, pois tanto 1 quanto 2 são números maiores ou iguais a zero, e alfa for um número real menos 1, note que alfa vezes U vai resultar no elemento menos 1, menos 2, e, de acordo com a definição de W, o par aqui menos 1, menos 2 não pertence a W, pois, para pertencer a W, esses dois elementos aqui teriam que ser maiores ou iguais a zero. Então, neste caso, nós temos um elemento U, que está em W, temos uma constante real, que o produto aqui de alfa vezes U não pertence a W, portanto, W não é subespaço. Agora, no item B, W é o conjunto aqui dos pares x e y do R2, tais que x vezes y é maior ou igual a zero. Neste caso, o W também não é subespaço. Por quê? Vamos considerar aqui dois elementos em W. O primeiro eu vou tomar como um 5 e o segundo, chamar aqui de V, o elemento menos 3 e menos 2. Note que esses dois elementos U e V pertencem a W, mas o mais V resulta em menos 2 e 3, e esse resultado aqui, o menos 2, 3, não pertence a W, pois o produto aqui do menos 2 com 3 resulta menos 6, que não é um número maior ou igual a zero. Então, aqui nós temos dois elementos em W,
mas que a soma deles não pertence a W. Por isso, W não é subespaço. Na letra C, agora V é o R3 e W é esse conjunto aqui do R3, formado por todos os elementos da forma A00, onde A é um número real. Note que neste caso o W é subespaço. E como é que a gente verifica isso? Provando a validade daqueles dois itens. Então, nós vamos pegar aqui dois elementos em W. Vou pegar U como elemento A00. Vou pegar V, o elemento B00. Dois elementos em W. Vou considerar também alfa um número real. E nós vamos fazer U mais V. U mais V vai ficar A mais B, 0 e 0. E note que este elemento aqui é dessa forma, né? Porque aqui é um número real e aqui é 0, aqui é 0. Então, U mais V pertence a W e alfa vezes U resulta alfa vezes A. Alfa vezes 0 é 0, que dá 0. E este elemento também pertence a W. Portanto, W, de fato, é subespaço. No item D, agora nós temos W formado pelos elementos da forma A, 1, 2, onde A é um número real, e neste caso W não é subespaço. Pois, vou pegar aqui um elemento em W, vou chamar de U, o elemento 3, 1, 2, note que esse elemento de fato pertence a W, e vou pegar alfa, um número real, 2. Então, alfa vezes U, nesse caso, resulta 6, 2 e 4, e este elemento não pertence a W, pois, para pertencer a W, de acordo com a definição, o primeiro número pode ser qualquer número real, mas o segundo, obrigatoriamente, tem que ser 1, e o segundo aqui deve ser 2. Aliás, e o terceiro deve ser 2. Por esse motivo, esse elemento não pertence a W, então W não é subespaço. Na letra E, W é o conjunto formado pelos elementos A, B, C do R3, tais que B é igual a mais C mais 1. Então, neste caso aqui, W também não é subespaço. Não é subespaço. Pois, vou pegar aqui um elemento em W, o elemento 3, menos 1 e menos 5, e vou pegar alfa igual a 3. Note que esse elemento aqui realmente pertence a W, pois o B, que é o menos 1, vai ser esse mais 1. Então, menos 1 vai ser o 3 mais menos 5 mais 1, né? Porque aqui dá menos 2 mais 1 resulta no menos 1. Então, de fato, esse U é um elemento em W. Então, vamos escrever aqui, o U pertence a W, pois essa conta aqui é válida, e eu vou pegar alfa valendo 2. Então, neste caso, como fica alfa vezes U? Alfa vezes U resulta 6, menos 2 e menos 10. E este novo elemento do R3 pertence a W, então o que a gente tem que verificar é se esse número aqui vai ser esse mais 1. Então, menos 2 é igual a menos 10 mais 6 mais 1. Note que não, né? Pois o menos 10 mais 6 é menos 4, mais 1 é menos 3. Então, como essa conta aqui não é válida, este elemento não pertence a W, então W não é subespaço.
Na letra F, W é o conjunto dos elementos x, y, z do R3, tais que x vezes z é igual a zero. Neste caso, W também não é subespaço do R3, pois, considere aqui dois elementos em W, vou pegar U como 0, 2, 3 e o V como 1, 4 e 0. Note que esses dois elementos pertencem a W, pois o x vezes o z resulta no zero. Mas, se eu somar esses elementos, eu vou obter aqui 1, 6 e 3. Já esse novo elemento não pertence a W. Portanto, W não é subespaço. Na letra G, agora V é o espaço vetorial das matrizes 2 por 2 com entradas reais, e W é esse subconjunto aqui, formado pelas matrizes A, B, C, D, onde a soma desses números é igual a zero. Neste caso, W é um espaço. Aliás, W é um subespaço vetorial do M2R. Então, para provar isso, vou pegar dois elementos genéricos em W, ou seja, vou pegar aqui duas matrizes, chamar de matriz. Vou pegar aqui um elemento U, que é a matriz AB, CD, e um elemento V, é FGH, duas matrizes de W. Então, isso significa que A mais B mais C mais D é zero e E mais F mais G mais H também vale zero. Além disso, vou pegar alfa, um número real, e agora eu vou fazer U mais V. U mais V vai ficar A mais E, B mais F, C mais G, D mais H. E para essa soma ser um elemento de W, a soma dos elementos aqui da matriz deve ser zero. Então, vamos verificar isso aí. Então, A mais E, mais B mais F, mais C mais G, mais D mais H, deve ser zero. Nós sabemos que A mais B mais C mais D vale zero, e o E mais F mais G mais H também. Então, essa conta aqui resulta 0 mais 0, que vale 0. Ou seja, U mais V realmente é um elemento de W. E por último, alfa vezes U resulta em alfa A, alfa B, alfa C, alfa D. E se eu somar os elementos dessa nova matriz, eu posso colocar o alfa como fator comum. Então, aqui fica A mais B mais C mais D. Nós sabemos que isso aqui vale 0. Então, alfa vezes 0 é igual a 0. Portanto, alfa vezes U realmente pertence a W e, consequentemente, W é um subespaço vetorial do M2R. Item H. Agora, W é o subconjunto formado pelas matrizes dessa forma aqui. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu tenho a matriz C aqui é 2, aqui é 3, então para a matriz ser um elemento de W, aqui nós devemos ter o 2 mais 3, que é 5, e aqui nós devemos ter o 2 menos 3, que é menos 1. Então, W é formada pelas matrizes dessa forma.
Neste caso, W também é um subespaço vetorial. Então, W é um subespaço vetorial do M2R. Vou pegar U e V, dois elementos em W. Então, se U é a matriz A mais B, A menos B e B, e V é a matriz C mais D, aqui, C menos D e D, vamos pegar também alfa, um número real, então, U mais V resulta A mais C, aqui vai ficar A mais B mais C mais D, que eu vou escrever como A mais C mais B mais D. Aqui vai ficar A menos B mais C menos D, que eu vou escrever como A mais C menos B mais D. E por último aqui vai ficar B mais D. Note que essa matriz tem essa forma, né? Portanto, U mais V pertence a W. E por último, alfa vezes U é igual a alfa A mais B, alfa A menos B, e aqui alfa B, que vai ser igual a alfa A mais alfa B, aqui alfa A menos alfa B, e aqui alfa B, que também é uma matriz dessa forma, portanto, pertence a W, e W é um subespaço do M2R. No item I, nós temos agora que V é o espaço vetorial P3R, ou seja, é o espaço vetorial dos polinômios com entradas reais de grau no máximo 3, e W é formado pelos polinômios P de x, onde o P de 1 é igual a 2. Então, neste caso, W não é subespaço vetorial de P3R, pois note que o polinômio P dado por x mais 1 pertence a W. Então, o polinômio P pertence a W, pois para pertencer a W, P de 1 tem que ser igual a 2. Então, calculando o P de 1, no lugar do x eu substituo 1, vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Vou pegar aqui alfa, um número real, por exemplo, 3. Vou pegar alfa aqui valendo 3, calculando o polinômio alfa vezes p de x, ou seja, 3 vezes p de x, nós vamos encontrar o polinômio 3x mais 3, e alfa vezes p aplicado em 1, no caso, se eu substituir 1 aqui, nós vamos obter 6. Né? Então, para pertencer a W, P de 1 tem que ser igual a 2. Nesse caso, né? Quando eu substituo o 1 nesse polinômio, resulta 6. E por esse motivo, o polinômio 3 vezes P de x não pertence a W, e W não é subespaço. Já no item J, aqui nós temos W formado pelos conjunto formado pelos polinômios P de x, eis que o P de 1 é igual ao P de 2. E neste caso, W é um subespaço vetorial de P3R. Então, vou considerar dois polinômios em W. Vou pegar P de x e Q de x em W. Isso significa que o P de 1 é igual a P de 2 e o Q de 1 é igual ao Q de 2. Vou pegar alfa, um número real qualquer,
e vou verificar aquelas duas condições. Ou seja, eu vou pegar e mostrar que o P de x mais Q de x pertence a W e vou mostrar também que alfa vezes P de x pertence a W. Então, para que este elemento pertence a W, né, ou seja, para que P mais Q de x pertença a W, quando eu substituo o x aqui pelo 1, tem que ser igual quando eu substituo o x pelo 2. Então, vamos fazer esses cálculos aí. Então, P mais Q aplicado em 1, de acordo com a nossa definição, isso aqui é P de 1 mais Q de 1. Por hipótese, o P de 1 é igual a P de 2, o Q de 1 é igual a Q de 2, isso aqui é P mais Q aplicado em 2. Portanto, de acordo com esses cálculos, o polinômio P mais Q pertence a W, pois o P mais Q aplicado em 1 é igual ao P mais Q aplicado em 2. Agora, para mostrar que alfa vezes P de x pertence a W, nós temos que mostrar que alfa vezes P aplicado em x tem que pertencer a W, ou seja, alfa vezes P aplicado em 1 tem que ser igual a alfa vezes P aplicado em 2. Então, alfa vezes P aplicado em 1, por definição, é alfa vezes P de 1, mais P de 1 é igual a P de 2, e isso aqui é alfa vezes P aplicado em 2. Portanto, alfa vezes P pertence a W e W é um subespaço de P3R. E com isso nós finalizamos a aula.